Samuel Venâncio chegando com as informações do Cruzeiro e a palavra do professor Samuca. Boa noite. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite, Alexandre Simões, amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola. 6h42 confirmando. E o Cruzeiro vivendo aí várias frentes, esta reformulação, o planejamento da temporada de 2022, a busca por reforços, a questão do transfer ban e a preparação para a quinta também, com o estádio lotado, mais de 50 mil ingressos já vendidos. Mas hoje, o técnico Vanderlei Luxemburgo, você já tinha falado sobre a boa entrevista dele depois do jogo com o Sampaio, e hoje ele deu uma boa entrevista também para os amigos lá da TV Band, nos donos da bola, com o Everton Guimarães, o CJ e o Léo Gomide, e o Vanderlei falou de assuntos importantes. E a gente tem aqui os principais trechos desta entrevista e ele começa falando, obviamente, sobre a renovação. O que falta para o Vanderlei anunciar a permanência no Cruzeiro? A renovação, né? É aquele negócio, diga ao povo que fica, independência ou morte, essas coisas, né? A gente está conversando e acertando detalhes, né, para definirmos a próxima temporada. Não é uma definição fácil, porque o Cruzeiro está num momento de transição de clube para empresa, né? Então, como é que vai ser feito o contrato, até onde vai ser clube, até onde vai ser empresa, quando nós vamos tornar só empresa. Então, tudo isso está sendo discutido com calma, com tranquilidade, mas está caminhando muito bem. Eles perguntaram também sobre o fato do Cruzeiro se transformar em clube-empresa na SAF, se isso poderia atrapalhar o processo. Por exemplo, quem for investir, o dono do Cruzeiro, não quiser continuar com o trabalho do Vanderlei, talvez do Alexandre Matos, que pode vir para o Cruzeiro. O Vanderlei comentou também esse assunto. Olha, existe essa possibilidade, né? Se você for um clube for vendido para alguém que não quer se o caso o Alexandre acertar ou o Luxemburgo, é um direito que tem quem compra a empresa colocar os profissionais que achar que devam colocar. Mas, pelo que eu tenho sentido, está caminhando tudo dentro de uma situação em que nós estamos fazendo um planejamento já está todo, inclusive já está todo pronto, né? Estamos fazendo, não, já está todo pronto, que é uma obrigação minha, profissional, né? Já avisando a próxima temporada. Agora, esses pontos todos são pontos que você tem que estar prevenido, estar com tudo acertado. Olha, vai acontecer isso até dezembro, vai acontecer até janeiro. Está em transição. Quando vai ser constituída, quando vai poder realmente a empresa chegar e tomar conta, a partir de quando? Até lá como vai ser? Então nós sabemos que você exigiu o pagamento em dia. Se eu não exigisse o pagamento em dia naquele momento, como o Cruzeiro está vivendo um momento muito de instabilidade, funcionários, jogadores, tinha que criar um ambiente novo, um ambiente confortável, um ambiente de alegria. Então era importante os jogadores receberem, os funcionários, principalmente receberem. A preocupação minha era maior com os funcionários, porque ganham muito pouco. Aí nós conseguimos, como você falou, contornar a situação e fomos tirando o time da 19ª colocação, fomos subindo. Aí nos jogos importantes, que era aquele jogo que você podia passar, de repente, para uma fase diferente, para já encostar no grupo de cima, nós não conseguimos ganhar. Vanderlei também falou sobre como vai ser o time do Cruzeiro em 2022, com a continuidade dele, se isso se confirmar, se é jogador mais experiente, se é valorização ainda mais da base. Ele respondeu dessa forma. Cascudo, tem que ter jogador de cascudo e mais jovens, que vai ser a base que a gente vai poder aproveitar muito bem a base do Cruzeiro, e alguns jogadores que eu percebi que podem ser contratados para o Cruzeiro nessa segunda divisão. Mas vai ser cascudo. Inclusive já tem jogador acertado com a gente, mas não podemos falar. Mas isso não quer dizer que o transfer ban tenha sido pago, mas tem jogador que já está comprometido com a gente. E para fechar, a última pergunta. O que falta mesmo? Quando vai sair essa definição, se fica ou se deixa o Cruzeiro? O Luxemburgo disse o seguinte: essa semana talvez, porque macarrão se come quente, se esfriar é muito ruim, meu camarada. Não adianta ficar aqui falando, vou assinar, vou sair de férias, vou não sei o quê. Precisa de antecipar etapas. Ou acerto ou não acerto, cara. Então essa semana tem que definir. Fica ou não fico? Acertamos ou não acertamos? Está muito bem encaminhado, acho que não vai ter problema nenhum. Mas tem que ser essa semana, porque eu vou sair de férias sem estar definido. Não tem como ser, então tem que definir a semana. E eu acho que vai ser, final de semana, um fico bem legal. Muito bem, tá tudo caminhando para isso. Ele que nesta entrevista também elogiou muito o Pedro Lourenço, Supermercado BH, disse que o Cruzeiro tá nessa situação e lutando porque tem a ajuda do Pedro, porque senão o caminho seria ainda mais árduo. E ele falou o seguinte, que o Pedro, ele não fala, ele chega e coloca o dinheiro. Tem muita gente que fala e que
não ajuda a instituição. Então, boas palavras do Vanderlei. E ele falou aí, tem jogador já praticamente certo. E a gente descobriu um desses nomes que pode pintar no Cruzeiro, Léo. Pois é, antes de você trazer, e que eu considero um bom zagueiro, um bom nome, Samuel Venâncio. Alexandre Simões, boas palavras do Vanderlei. Parece que a coisa está encaminhando mesmo para ele ficar, pelas próprias palavras dele. E mais uma vez, muito transparente, né? No que o Cruzeiro precisa fazer, nas coisas que precisa acertar e que precisa de ajuda, né? O Vanderlei sempre deixa isso muito claro também, né? Seja do Pedro, outros investidores. Mais uma vez, o Vanderlei Luxemburgo dá uma entrevista muito transparente, sem esconder nada. Sim, exatamente, Léo. E eu acho que o que deixa a gente mais animado, né, em relação ao Cruzeiro para 2022 é o Luxemburgo colocar essa situação de que já tem um planejamento para a próxima temporada e de que já tem, inclusive, nomes conversados. Claro, tudo passa pelo Transferban, não é pouco dinheiro, mas de toda forma, eu não cravo não, mas eu acho que o Luxemburgo vai ficar, Léo. Eu acho que o discurso dele é muito de quem já está, sim, com a cabeça no Cruzeiro em 2022 e eu acho que o torcedor pode manter a esperança porque eu vejo como fundamental o Cruzeiro manter o Vanderlei Luxemburgo e tentar um diretor de futebol no nível do Alexandre Matos. Seria muito bom a permanência do Vanderlei. E quem é Samuel Venâncio? Tem todos os detalhes no nosso site, tatiaia.com.br, aquela apuração em conjunto com o Guilherme Pio. Maicon, 33 anos, como que ele era chamado no São Paulo? God of Zaga, rei Deus da da zaga. Deus da zaga, rei da zaga, Deus da zaga. Pois é, e ele formado no Cruzeiro. Então, é um dos nomes no radar. A informação que a gente apurou é que o Maicon, ele não teria problema em jogar no Cruzeiro neste momento. Até por uma gratidão ao clube, foi formado na base do Cruzeiro, depois se destacou no Porto e uma carreira muito vitoriosa. Esteve por último no Al Nassr da Arábia, até no time do Mano. Deixou o time no meio do ano, se não me engano. Está livre no mercado e é um nome que tem boa chance. A informação que eu tive hoje à tarde, conversando com uma pessoa, o Cruzeiro não confirma, obviamente, mas essa pessoa é muito próxima ao lado do staff do Maicon. E me disse... Pode ir nessa informação, porque ela procede. Se vai acertar ou não, claro que vai aparecer um monte de gente também, né? Tem até uma postagem do Mike circulando no Instagram dele dizendo o seguinte: não é a proposta, é o propósito de alguns dias. Então, o jogador está em Belo Horizonte, ele também deve ter muita ligação aqui, né? Por ser formado no Cruzeiro. E é uma possibilidade, Mike com 33 anos, de ser... acertando tudo, essa questão do Transferban, dele reforçar o Cruzeiro em 2022. Se estiver bem fisicamente, é melhor do que todos os zagueiros do Cruzeiro juntos. O Maicon, se estiver bem fisicamente, pode contratar, porque joga mais que toda essa turma que tá por aí. Sabia que o Cruzeiro, no Brasileirão de 69, ele garantiu vaga na Libertadores de 70 e não disputou a competição? Peraí, garantiu e não disputou por quê? O Palmeiras... Primeiro que o Cruzeiro perdeu o Campeonato Brasileiro, o Robertão de 69, por um gol. Foi um quadrangular final, em turno único, da mesma forma. Samuel não tá querendo notícia triste, ele recebeu. Não, mas essa notícia triste, mostra o que era o Cruzeiro naquele final dos anos 60. O Palmeiras foi campeão com 4 pontos e 2 gols de saldo. O Cruzeiro foi vice com 4 pontos e 1 gol de saldo. Os dois garantiram vaga na Copa Libertadores de 1970. Tá? Só que... Palmeiras e Cruzeiro não disputaram aquela Copa Libertadores de 1970 porque tinha a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do México. Ela foi muito intensa, durou muitos meses. A Copa foi disputada ali em junho, julho. E Cruzeiro e Palmeiras tinham muitos jogadores no grupo, que era de início do João Saldanha, depois passou a ser do Zagallo, e a CBD na época achou que a participação dos clubes na Copa Libertadores poderia atrapalhar a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Então o que aconteceu, Léo? Palmeiras e Cruzeiro garantiram vaga na Libertadores de 70, na Taça de Prata de 69, mas não disputaram. Então era pro Cruzeiro ter uma Libertadores a mais no currículo e até com chance de ganhar, né? Porque o time era só Raul, Dirceu Lopes, Natal, Tostão, Evaldo, Piazza, Zé Carlos. Então o Cruzeiro deixou de jogar a Libertadores de 70. Era para ter uma a mais na história aí do clube, mas ele e o Palmeiras abriram mão da disputa, lógico que com pressão da CBD por causa da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Nosso intervalo interativo aqui são verdadeiras aulas do Alexandre Simões, que estuda de cabeça, não é anotado não. Clica